La caminata de la fe, rumbo a la hoguera santa de la justicia. Olá, que tal? Que Deus lhe bendiga poderosamente. Uma vez mais estamos aqui no altar e neste segundo dia de la caminata de esta hoguera santa de la justiça que tendremos no mês de julho. Em minutos nós outros haremos uma plegária, uma oração, principalmente em favor de você que ha sofrido em carne própria a injustiça. Já lhe quero dizer, amigo, amiga, que Deus quer, Ele quer fazer justiça em sua vida. Ele ha visto todas as injustiças que você ha sofrido, desde que você tem uso de razão, que sua vida ha sido marcada por la injustiça. Como decíamos ayer, é o pior dolor, e é um dolor que Deus entende, porque Ele também sente este dolor. O dolor de fazer tanto por la humanidade, e muitas vezes Ele é rechazado. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, em forma humana, Ele foi o que mais sofreu injustiça. A morte de Ele, o assassinato de Ele foi uma injustiça, pero que foi permitida por Ele próprio Deus, para que nós outros, através de sua morte e ressurreição, estivéssemos aqui hoje. E podemos dizer para você, que está aí do outro lado da pantalla, enfermo, desempregado, endeudado, você que é uma mulher que foi abandonada por seu marido, um homem que foi abandonado por sua esposa, por seus filhos, você que lo perdeu todo. Estamos aqui para provar-lhe que se você manifesta sua fé, a justiça de Deus se manifestará em sua vida. Incluso, hablando de justiça, Jesus dijo: bem-aventurados los que têm hambre e sede de justiça, pois eles serão saciados. El hecho, pastor René e pastor Mateus, de la persona está sofrendo uma injustiça, não significa que de maneira automática Deus lhe hará justiça. Incluso muitas pessoas às vezes se sentem defraudadas por Deus, porque elas incluso atribuem sua incredulidade por la falta de intervenção de Deus em sua vida, porque elas dizem: se Deus realmente existe, por que Deus não hace nada em minha vida? Por que Deus vê as injustiças que eu sofro e Ele não me hace justiça? Porque esta é a condição. Jesus deixou claro que para uma pessoa alcançar a justiça de Deus, ser saciada, ela tem que ter hambre e sede. E sabemos que hambre e sede, quando uma pessoa tem hambre, quando uma pessoa tem sede, ela hará o que seja necessário para saciar sua hambre e sua sede. Assim também é a justiça de Deus. Quando uno realmente quer a justiça e crê que Deus lhe pode fazer justiça, então esta pessoa tomará as decisões, as atitudes que ela tem que tomar, mas ela não se quedará de braços cruzados. Exactamente, y es ahí el problema de muchas personas, que ellas dicen: es que mi vida es una vida injusta. Incluso hasta dicen: yo no pedí para venir al mundo, yo no pedí para nacer, y si yo nací, ¿por qué vivo así? No sirve de nada que yo me queje con usted, porque la ayuda que me puede brindar usted es limitada. Pero cuando yo me voy a lo que Dios prometió, la justicia de Él se manifiesta en mi vida, porque yo voy a buscar: Señor, tú prometiste eso, entonces yo quiero que eso suceda, porque es injusto lo que estoy viviendo. Entonces la persona manifiesta esa fe. E não é difícil entender isso aqui em Panamá, pastor Mateus, porque é o que hemos visto todos os dias. Se abrimos a hora uma página de internet de notícias, vamos a ver que em todas as partes do país a gente está buscando justiça. Evidentemente, muitas vezes uno busca a justiça de maneira equivocada, uno pede justiça sendo injustiça, verdade? Mas quando hablamos deste tema de justiça, é um tema que todas as pessoas compreendem. Sin embargo, a justiça de Deus não se manifesta de maneira automática, al igual que a justiça de los hombres. Se as pessoas quedam esperando que a justiça de los hombres se haga de maneira automática, ela vai morrer com a injustiça.
Pero las personas têm consciência, eu tenho que lutar, eu tenho que ir onde corresponde e lutar por meus direitos. Assim também é a justiça de Deus. Sin embargo, muitos não sabiam onde encontrar esta justiça, pero por isso estamos aqui nesta transmissão, para apontar este lugar. El altar que é o lugar onde a justiça de Deus se manifesta. É verdade, pastor. O altar é o tribunal de Deus na terra, onde todas as pessoas que se sentem justiciadas podem chegar. Aqui em Panamá, em todas as igrejas universais, o altar no mês de julho se converte no tribunal. Agora, você comentou que a justiça de Deus não é automática, e é verdade, porque tem que ser provocada. De pronto, você que nos vê agora tem um grito preso. E onde ir? Você se sente vulnerável, você não sabe onde ir, já golpeou muitas portas, sin embargo, nadie atende a esta pessoa. Temos agora a oportunidade, leímos no versículo que disse que se esta pessoa tem hambre e sede de justiça, será saciada. Deus quer atender esta pessoa, pero você não pode quedar de braços cruzados, tem que trazer sua causa àquele que pode juzgá-la e atendê-la. E aqui está a garantia. A garantia, a Bíblia é a constituição do reino de Deus. É a constituição. E uma constituição que não pode falhar. Jesus disse que ele que tem hambre e sede de justiça será saciado. Deus lhe quer saciar. Deus quer juzgar sua causa. Pero você tem que poner de sua parte. Você tem que lutar por ele. E você vai ter esta oportunidade, amigo, amiga. Eu lhe garanto que não é uma coincidência, que não é de casualidade, que a hora você está mirando nosso programa. Deus ha visto seu dolor. Deus ha visto sua impotência delante de todo o que você está vivendo. E Ele ha permitido que você acompanhe esta transmissão para mostrar-lhe a você um lugar em donde você será escutado, em donde sua causa será juzgada, sempre quando você manifesta esta hambre e esta sede de justiça. E foi exatamente o que a senhora Aide entendeu. Ela entendeu que se ela viesse para este lugar, todas as injustiças que estavam em sua vida se iam a terminar. E de hecho foi assim. Ela chegou à igreja com a vida de Édia completamente dominada por ele espírito de la injustiça em todos os sentidos. Ella começou a venir, manifestou a fé, Deus la bendijo, mas aún estando na igreja, aún estando no reino de Deus, ella estava sofrendo com seu filho uma situação que não era justa, e não lhe quedou outra. Ella tuvo que agarrar esta causa, juntamente com a fé, e trazer a este tribunal, ao altar. E Deus juzgou sua causa, e Deus lhe ha hecho justiça. Vamos acompanhar a história de Édia. E em seguida, desde aqui do altar, aqui tenho os pastores, aqui da cidade de Panamá. Estou agora enlaçado, conectado por videoconferência, como você pode ver, com todos nossos companheiros da Universal, de todo o país, e juntos nós outros haremos a oração. Yo puedo decir que no tenía vida, porque vivía un infierno, se puede decir. Llegué al fondo del pozo, humillada, maltratada física y verbalmente. Y yo decía que Dios no existía porque yo no era feliz y que si Dios existiera, yo no tendría que vivir así, lejos de Dios. Era una vida, no era vida, era un infierno el que yo vivía. Hasta que toqué fondo. Cuando ya yo me vi desesperada con mis 2 hijos, no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer. Y aunque yo decía que Dios no existía, yo clamaba a Dios y yo doblaba rodillas y yo le pedía a Él que me sacara de ese infierno. Llegué a vivir, a abandonar la casa donde habíamos comprado la persona que estaba conmigo y yo, casa de barriada, pero no me importó, yo dejé todo. Dejé todo porque entendí que la felicidad no era lo material, que hay cosas más importantes que eso. Me fui de la casa, de mi casa propia, pasé a vivir alquilada
Viviendo alquilada, yo vivía, ya no era golpeada, ya no era humillada, pero sí vivía una vida de miseria con mis 2 hijos. Me cortaban la luz, me cortaban el teléfono, me cortaban el agua, pero ahí sobreviviendo. Y así llegué a los caminos del Señor. Pasando por aquí, recibí una volante. Abracé esa oportunidad y de verdad que fue una oportunidad para mí. Porque desde que yo llegué, no salí más. Escucho hablar de la hoguera santa. Yo no sabía qué era eso. No sabía qué era la hoguera santa, no sabía qué era sacrificio, pero yo obedecía a lo que el siervo de Dios hablaba. Total, no tenía nada que perder, yo tenía que experimentar otras cosas que se veían, pues que podía ser positivo para mi vida. Y las experiencias que he tenido con la hoguera santa han sido espectaculares, porque cada hoguera santa ha sido contestada. Cada vez que voy al altar, la respuesta yo la he tenido, gracias a Dios. Y eso, cada hoguera santa yo la veo como una oportunidad para mí. Cuando yo voy al altar, yo siempre digo, el altar no se queda con nada, porque Dios tiene más para darme a mí que yo para darle a Él. Yo entiendo, y el sacrificio que marca es el que duele, porque yo tenía mis planes de viajar, pero yo decía, bueno, Señor, no voy a viajar, pues, quedo en tu voluntad. Yo me indigné porque yo no aceptaba ver a mi hijo en el mundo. Después que él era un joven de la iglesia, él se fue para el mundo porque las cosas del mundo lo atraían y le llamaban la atención. Y yo luché por el tribunal de Dios, por la justicia de Dios. Yo decía, yo siendo una mujer del altar, una mujer que yo he visto la respuesta de Dios en mi vida, yo no acepto ver a mi hijo en el mundo, yo no lo acepto. Y yo lo invitaba a él, yo le decía, papi, vamos a la iglesia. Que no, mamá, es que no me nace ir. Yo no voy a ir obligado. Yo me indignaba más, porque yo decía, yo no acepto. Yo clamaba justicia al tribunal de Dios. Y esa justicia llegó. Y por eso yo siento, y es verídico, que yo hice un verdadero sacrificio, porque es algo que me dolió y la respuesta llegó. Él vino enfermándose, primero se brotó todo como una alergia, fue a los médicos, no le encontraban nada, le daban medicina y nada. Empezó con un dolor en la espalda y mamá, mira que yo estoy así. Él me decía, yo no me preocupaba, honestamente como madre no me preocupaba, porque yo decía, Señor, de alguna manera Él va a venir a ti, de alguna manera Él va a venir a tus pies. Y yo no sé qué tú vas a hacer, pero tú vas a hacer justicia en mi vida. Hasta que llegó un día, y eso fue en diciembre, en plena campaña, que yo estaba haciendo mi sacrificio, y yo estaba haciendo mi parte con Dios. Él se quedó sin respirar, literal, él no podía respirar, y ahí fue donde él tocó fondo. Él tuvo que tocar fondo para volver a los pies del Señor. Comencé a venir desde diciembre. En diciembre comenzando, yo presentaba muchos dolores de pecho. Yo no podía respirar. Yo me quedé sin respirar en el trabajo así de la nada. Y yo no le presté atención, pues será algo de cansancio, me acostaba a dormir antes de venir a la iglesia. Y pasaban semanas así, pasó como una semana y algo, y el dolor persistía. No podía dormir en las noches, tenía mucho, como que tenía que agarrar aire así, como una respiración no era suficiente. No podía dormir bien. Hoy estoy bien, hoy puedo respirar bien, puedo dormir bien. Y eso fue también uno de los motivos por cual yo regresé a la iglesia, y aquí estoy. Gracias a Dios estoy bien. Y fue así como Dios lo trajo de nuevo a sus pies. O sea, Dios respondió a mi sacrificio, a mi súplica, porque yo no aceptaba verlo a Él. Después que yo lo veía aquí en la iglesia, después verlo en las cosas del mundo, yo no aceptaba. Y yo me indignaba y clamaba justicia en el tribunal de Dios. Hoy por hoy mi hijo, gracias a Dios, está perseverando. Fue el propio Dios que trabajó con él, trató con él, con su salud. Porque cuando él se enfermó, él iba a los médicos, le hacían electrocardiograma, le hacían radiografía, le hacían una serie de exámenes de toda clase y no le encontraban nada. Y está perseverando, está feliz, está contento. Y fue la forma que Dios usó para traerlo de vuelta a sus pies. Hoy por hoy, él es feliz con la esposa, los dos vienen acá a la iglesia
y mi familia es feliz y bendecida. Y yo mucho más contenta y feliz, voy con todo. Voy con todo en el altar, en la justicia de Dios. Usted conoce los medios para buscar justicia en este mundo. Pero, ¿qué sucede cuando ningún juez ni ningún tribunal tiene el poder para hacerla? ¿Qué juez puede determinar la reconstrucción de una familia? ¿Qué juez puede ordenar que la salud regrese a un cuerpo enfermo? ¿Qué juez puede hacer que una persona deje los vicios por amor a alguien? ¿Qué juez puede restaurar el amor en el corazón de una pareja destruida o expulsar la depresión que consume el alma? Hay causas que ningún tribunal humano puede juzgar y que solo la justicia divina puede alcanzar. Pero, ¿dónde buscar esa justicia? El altar es el tribunal de Dios, donde el justo juez revierte toda injusticia. Es el lugar donde los que viven por la fe depositan su confianza y su vida, quedando en la dependencia de una justicia que no falla. Porque en este tribunal, la fe es la prueba que determina la última palabra. La sentencia viene de Dios. Hoguera Santa de la Justicia, en julio, en todas las iglesias universal del país. Es momento del clamor en preparación para la Hoguera Santa de la Justicia. Senhor nuestro Deus e Padre, em el nombre del Senhor Jesus, nos apresentamos aqui agora, meu Deus, em tu altar, em oração em favor, meu Deus, de cada pessoa que se siente injusticiada. Pessoas, meu Deus, que vivem uma vida de la casa ao hospital, del hospital a la farmácia. Pessoas, meu Deus, que têm um nudo em la garganta, um grito preso, porque vive, Senhor, com uma economia pequena, uma economia que não alcança para viver bem, como vimos no testemunho. Ela disse que sobrevivia cada dia, porque estava passando necessidades. Meu Deus, há pessoas agora que está vivendo na vida de enfermidades, de peleias em la casa, e não é justo, meu Deus, não é justo, porque tu palavra promete que haja paz em nossa casa, que haja paz econômica, paz em la família. Meu Deus, pero esta persona só ha visto, meu Deus, os problemas crescerem dia a dia, semana a semana, ano tras ano, não há melhoria, Senhor. Por isso nós outros, meu Padre, nos apresentamos delante de Ti e pedimos ao Senhor, meu Deus, juzga nossa causa, extenda tus manos para terminar, Senhor, com tanto sofrimento. Há pessoas que creem em Ti, já creem na Bíblia, já creem na palavra, pero aún, meu Padre, não há acontecido nada, pero ha chegado, meu Deus, o dia de que o Senhor juzgue nossa causa. Não seja indiferente, Senhor, porque esta pessoa ha golpeado muitas portas, meu Deus, e se ha encerrado. Nadie ha podido responder a esta pessoa. Já golpeado portas e nadie ha podido solucionar seu problema. Por isso venimos a Ti, porque, meu Deus, se agotou os recursos humanos e queremos, meu Padre, trazer a Ti nossa causa, queremos apresentar a Ti, porque o Senhor é o justo juez, o Senhor não deixará esta pessoa seguir sofrendo. Ó Deus, determinamos que neste mês de julho, quando esta pessoa se presente, meu Deus, delante do altar, a justiça do Senhor acontecerá. E em nome de Jesus, ó Deus, coloca dentro de cada pessoa esta hambre, esta sede de justiça, porque quando há, mi Senhor, el hambre e la sede de justiça, então uno toma decisões, uno não se queda resignado,
Uno não queda esperando que a justiça suceda como arte de magia. Não, uno vai e hace lo que tem que fazer. Coloca isso, meu Deus, dentro desta persona que já não tem a nadie, meu Deus, que já não há jueces neste mundo que lhe pueda hacer justiça. Há personas, ó Padre, que oram com nós outros a hora, que toda a sua vida ha creído em Ti, que toda a sua vida ha creído em Tus promessas. Sin embargo, a vida de Édia ha sido na vida, Senhor, tomada, dominada por el espírito de la injustiça. Que esta injustiça se acabe no altar de la hogueira santa. Me Deus, consagra, santifica cada altar, que cada altar se converta, mi Senhor, neste tribunal, donde o Senhor descenderá pronto, e hará justiça para aqueles que creem. Saciarás la sede e el hambre de aqueles que manifestarão a fé. Nós outros estendemos nossas mãos desde aqui, do altar da catedral, em concordância com todos os pastores e esposas, e bendecimos a hora a todos aqueles que nos veem em la casa, en el trabalho, en el hospital, em la cárcel, donde quiera que esta pessoa agora esteja acompanhando esta transmissão, que o Espírito de la justiça del Senhor la visite e la bendiga, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Eu creio, amigo, amiga, que este Deus de justiça lhe ha tocado e ha despertado esta fé, a fé viva, a fé que provoca a manifestação de la justiça divina aqui em la terra. E neste dia viernes, você pode buscar o templo de la Universal, ele que queda mais cerca a sua casa ou de pronto a seu trabalho, e participar de uma reunião de liberação espiritual. A lo mejor você está vivendo hoje problemas a raiz de brujerias que lhe hicieron, a raiz de envidia, a raiz de pessoas que não lhe querem ver bem, ou seja, uma injustiça. Pero que é o que você deve fazer? Pagar o mal com o mal? Não, você tem que buscar aquele que tem o poder para desfazer estas obras malignas. E é o que nós outros estaremos determinando durante todo o dia, às 6:30 da manhã, às 10 da manhã, 3 da tarde e de maneira especial às 7 da noite aqui na Via Espanha, com o cinquentenário de Parque Lefebvre, e em todos os templos de la Universal. Pastor Mateus estará aí em nosso templo em la 24 de dezembro. Assim é, mañana viernes a las 6:30 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde, especialmente a las 7 de la noite, estaremos orientando esta pessoa que tem sede de justiça também para esse câmbio de vida e fazendo a oração forte de liberação.